Paz e graça. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Queridos e amados, nós estamos vivendo, como nós falamos, abordando, os últimos acontecimentos. Não é o fim, mas é a preparação para o início do fim. Podemos observar que eu destaco, né, o momento que nós estamos vivendo em quatro tópicos. Né? A medida do pecado, como nós gravamos no vídeo anterior, a medida do pecado, ou seja, o pecado tem subido as narinas de Deus, o pecado tem subido até mesmo aos céus, e eu creio que Deus ele está fazendo algo para que a humanidade venha poder se estabelecer. Tenho ouvido muitos estudiosos, eclesiologistas, apologeta, tenho visto muitos peritos, eruditos bíblicos, né? Homens com a mente brilhantes, profetas, mestres, dessa nação e da nação e de outras nações. E eu tenho percebido que a primeira coisa que nós podemos destacar é que a medida do pecado, ela ascendeu ao céu. A medida do pecado ascendeu ao céu. Então, e as pessoas procuram justificativa, não, mas esse vírus, ele se originou, ele foi criado em laboratório, ou foi disseminado por um morcego, ou por um pangolim, né? Não importa. É importante que está aí dizimando a humanidade. Né? Eu repito, o ser humano, a raça humana já viveu momentos terríveis, né? Como em 1300, né? Com a peste negra ou peste bubônica, causado pelo que o povo fala que é o piolho do rato, né? Que na verdade também é um vírus e disseminou milhões e milhões de pessoas. Outra crise que o mundo passou de tamanha forma nesse segmento foi a gripe espanhola, em 1900 também, que disseminou milhões e milhões de pessoas. Né? Segundo alguns estudiosos, uma gripe, né, que é uma broncopneumonia, não é gripe, é uma broncopneumonia crônica, agressiva. Né? As pessoas chamam gripe porque não tem um nome, uma nomenclatura fácil de falar. Mas interessante, queridos, é que esse período que nós estamos vivendo, hoje completamos praticamente um mês, né, de quarentena, né? Faltam 10 dias para a quarentena se completar, literalmente. Mas vivemos dias difíceis, dias que nenhum ser humano imaginaria estar passando em 2020. Mas, como digo para vocês, a medida do pecado, ela encheu. Né? É interessante que Isaías 55, né, vai dizer que as mãos do Senhor não estão impedidas para que ele não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas, porém, as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões faz separação entre nós e o nosso Deus. Eu creio que com um copo que você coloca, um copo grande, você coloca uma gota de pecado, né? E vai enchendo, enchendo, enchendo até transbordar aquele copo. Assim eu creio que aconteceu, né, em relação ao que nós estamos vivendo hoje. De uma forma ou de outra, esse vírus iria se disseminar, né? É, até pela o desrespeito do homem, né? E até por um homem não respeitar as leis, né? Por viver uma vida arregalada, né? Uma vida sem limites. Com certeza esse vírus ele ia
se propagar por uma forma até mesmo mais letal, né? Mas eu tenho visto os pregadores, tenho visto muito eruditos, né? Homens sábios nessa área, né? De todas as religiões, todas as denominações, então visto que todos eles são unânimes, né? À medida do pecado. Deus criou o mundo foi colocado um freio, né? Você pode perceber que o mundo foi colocado um freio. As pessoas que se arvoravam por estar passeando, né? Nada contra, né? Mas esquecia de Deus, né? Nova York, o centro comercial do mundo, econômico do mundo, hoje dá para você ouvir, paz meu senhor, uma música passeando pelas ruas de Nova York. Tóquio, a capital da Ásia, né? Também da mesma forma. Paris, a capital mais charmosa do mundo, uma capital elegante, chique, soberba, também está deserta. Milão, a capital internacional da moda, onde os maiores estilistas e engenheiros da moda está praticamente sem ninguém nas ruas, até porque é um dos epicentros na Europa. Londres, né, a capital da gastronomia, né, também da moda, está completamente vazia. Enfim, o mundo hoje caminha para uma direção que só Deus sabe aonde vai parar, mas nós sabemos que Deus ele coloca as instruções que é o arrependimento e o quebrantamento. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, confessar os seus pecados, e ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, eu creio que nós estamos caminhando, né? Eu sempre falo que o Brasil é um dos maiores celeiros de missionários e o Brasil é um dos maiores celeiros de adoradores do mundo, não somente de missionários, mas o Brasil é um dos maiores celeiros de adoradores do mundo. Eu creio que pouquíssimas nações, né, têm adoradores igual o Brasil. Eu creio que pouquíssimas nações têm pessoas que exaltam o nome do Senhor igual o Brasil. Eu creio que todas as nações têm adoradores, mas eu creio que de forma maçante, de forma contundente, de forma numerosa igual o Brasil, eu acho difícil. Até o próprio Estados Unidos, creio que os Estados Unidos tem mais cristãos protestantes, mas eu acho que quando você espremer no liquidificador, vamos dizer assim, o Brasil ele vai ter mais gente em qualidade, né? Embora os Estados Unidos seja uma nação protestante. Isso é um pensamento meu. E creio também algo que eu coloquei, né, já tinham estudado a matéria, disciplinada a matéria, que o Brasil ele tem a promessa de Deus. Hoje o Brasil é o maior exportador de missionário do mundo. Hoje o Brasil tem as maiores, os maiores projetos de missões do mundo. E isso não é à toa. Algo também que me chama bastante atenção é que o Brasil foi o que deu o voto de Minerva para Israel, seu Estado, né, como um Estado, uma nação independente hoje, reconhecida pelo mundo, o voto brasileiro de Oswald Souza Aranha, né, um diplomata que o Deus escolheu para poder é, autenticar, né, esse legado para Israel. Então, queridos, eu creio que a primeira coisa que possamos meditar é a medida do pecado. A medida do pecado. O pecado subiu até as narinas de Deus. O pecado subiu até os céus, né? É claro que Deus deixa o homem à vontade, por isso que o freio está sendo mundial. Perceba que é algo que é mundial. Houve epidemias que eram
apenas sistemática em nações, em sistemáticas até mesmo de continentes. Mas não passava disso, não passava disso. E de sorte que o que está acontecendo hoje é algo que é mundial. É muito válido quando as pessoas falam que existe, que outras doenças matam mais que o Covid, isso é verdade, é um fato. Porém, são doenças extremamente controláveis, né? Mas essa doença, nenhum poder financeiro, político, religioso e o poder de influência está conseguindo conter essa enfermidade, esse vírus, essa pandemia, né? Que eu creio que existe até meios que têm refreado, mas que precisa ser estudado de uma forma mais contundente para que lá na frente essa pandemia venha a ser parada em nome de Jesus. Depois da medida do pecado, depois que enche o cálice do pecado, creio que vem o juízo de Deus, né? Então o juízo de Deus está sobre a terra. Então o pecado ele acontece e vence o juízo de Deus. Interessante que muitas nações, eu tenho orado a Deus para que as nações, né, principalmente as nações mais ricas, se você pegar o cronograma dos países, como eu falei anteriormente, os países que mais têm sofrido com essa peste, que mais têm sido afetados, são os países extremamente ricos. Não vou dizer nem são países ricos, são os países extremamente ricos, né? Como Estados Unidos, Espanha, Itália, Alemanha, França, China, Irã, Inglaterra, ou Reino Unido, como queira, Turquia, Bélgica, Suíça, Holanda, Canadá, Brasil, são países extremamente ricos, países poderosos, né, na sua economia, no seu conjunto militar, enfim, são países que, de certa forma, tem toda uma oponência, né, no seu bojo. Mas, queridos, o juízo vem, o juízo está em todas as partes, né? E como é que vai se parar essa pandemia? Através da oração, da confissão, do quebrantamento, né? Através da confissão dos pecados e do quebrantamento. Eu creio que a nação brasileira ela está fazendo freando, né, esse vírus, freando esse mal, apesar de que tem se alastrado, mas poderia ser muito pior, a exemplo de outras nações, né? O que morreu até agora no Brasil em um mês é o que morre nos Estados Unidos em um dia, é o que morre na Itália em um dia, é o que morre na Espanha em um dia, é o que morre na França em um dia. Enfim, estamos sendo protegidos por Deus. Por quê? Por causa da adoração. Não há adoradores, né, eu creio, no mundo do Brasil. Alguém pode dizer que é questão do nível da temperatura, alguém vai dizer que isso é importante, então, não vamos deixar de levar em consideração. Muito bom essa ponderação. A questão da propriedade, isso é verdade, mas eu creio que há algo melhor e maior, né, do que tudo isso, que é o Deus colocando as mãos sobre o solo brasileiro, Deus arrefecendo, né, esse mal. Claro que tem muitas pessoas que foram atingidas, não deixam de ser atingidas, né? Muitas pessoas serão atingidas, mas eu creio que aqueles que têm o selo da promessa e o número e a proporção vai ser muito menor daquilo que as pessoas, né, e até pessoas sérias, né, esperam, né? Eu ouço alguns médicos, dois médicos renomadíssimos, extremamente competentes, e o diagnóstico que eles fazem são diagnósticos verdadeiros, científicos, mas até eles estão impressionados com a lentidão na proporção que deveria ser. Esse vírus está acontecendo no Brasil. Segundo os estudiosos, é para o Brasil estar agora, depois da Páscoa, né? Depois da Páscoa,
Até algumas pessoas falam, porque o Brasil é um país continental, o Brasil é 10 vezes mais do que a Itália, é 10 vezes mais do que a França, né? É 10 vezes mais do que até mesmo a Espanha, e está com um índice muito menor de pessoas sendo atingidas. Eu creio que é a bênção de Deus, né? Eu creio que é Deus refreando. Eu quero que aqui Deus colocando nas suas mãos. Tem um versículo, Salmo 91, versículo 6, que diz que não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia. O Salmo 96, versículo 10, vai dizer que peste nenhuma, praga nenhuma chegará à tua tenda, né? O versículo 6 vai dizer, não se temerá espanto noturno, nem peste que ande de dia. Então eu creio, queridos, que a adoração também tem freado, né? O Brasil hoje é exportador de adoradores, não vou dizer nem de missionários. Missionários do Brasil já atingiam há muito tempo, eu orava por isso. O Brasil hoje é um exportador de adoradores. O Brasil hoje tem um presidente que é um homem temente a Deus, um adorador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Brasil hoje tem uma condição elevada diante das nações em termos de evangelismo. Alguém pode dizer, mas a igreja brasileira ela não faz e não está cumprindo seu papel. É, pelo contrário, não misture o joio com o trigo. Claro que o joio é muito maior que o trigo, mas o trigo que tem está fazendo a diferença. Interessante como Jeremias, quando Deus falou para Elias, né? E Elias se queixou, olha, só eu fiquei, né, naquela crise de autopiedade, de complexo de inferioridade. Deus falou, olha, Elias, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Então eu creio que tem 7.000 aqui que está batendo forte, que são pessoas no mundo, né, que tem atraído a glória de Deus, atraído o mistério de Deus para aqui, para essa nação. Algo interessante, o terceiro tópico é preparação para a noiva. Eu creio, queridos, que a igreja é a noiva do Cordeiro. Creio que Jesus está preparando a sua igreja também para adentrar nas mansões celestiais. Eu creio que agora é um recado contundente, pertinente, haja em vista daquilo que tinha acontecido, né, em 1300 com a peste bubônica, a peste negra, em 1900 com a gripe espanhola, que foi também terrível, causou mesmo calafrio, causou mesmo a mesma agonia que essa peste está causando hoje. Agora só tem uma questão, a tecnologia era muito inferior do que é a tecnologia que nós temos hoje. Os médicos eram muito menos preparados, não da sua competência, mas no que se diz respeito a objetos e meios, ferramentas para o exercício da profissão como nós temos hoje. Então hoje o mundo está passando por esse problema global, né? E eu creio que é preparação para a volta de Cristo, né? Nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, Jesus vai buscar a sua igreja antes, né? Jesus vai buscar a sua noiva, né? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e para vocês que me estão me ouvindo, que crêem no arrebatamento, Jesus ele vai arrebatar a sua igreja, a parousia, tirar a igreja aqui da terra. É o que mais nós vemos hoje nos eruditos, nos homens prolixos, bíblicos, né? De uma forma muito sábia e salutar sobre a questão da preparação da igreja. Hoje em dia você vê que a igreja era mais, quando ela cresce, quando ela é mais perseguida ou passa por um momento de adversidade como essa, né? O momento de adversidade é um momento onde as igrejas estão voltando para si mesmo, para a sua essência, e as pessoas estão orando mais, as pessoas estão buscando mais, as pessoas estão procurando mais a Deus no cantinho do seu quarto, no cantinho da sua cozinha, no cantinho do seu banheiro, no cantinho do seu quintal, no cantinho da sua casa, enfim, as pessoas estão buscando de uma forma mais contundente a obra de Deus
e conhecer não somente a obra, mas ter intimidade com Deus. Então nós temos visto isso nesses dias. Nós temos visto isso nesses dias. Eu creio que eh, as nações, muitas nações vão se render a Deus, muitas nações vão experimentar, né, do gozo do Senhor, da glória do Senhor. Muitas nações vão se render ao todo ao Senhor. Né? Vai ser a maior colheita da história. E quando falo colheita, não vai precisar ninguém a fazer o apelo, né? Porque o próprio apelo é um apelo mundial e universal para que Deus venha parar esse vírus. E o mundo, depois da peste espanhola, que matou cerca de 100 milhões de pessoas, o mundo passou por um momento difícil, passou sim. Foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Mas algo bastante restrito entre a América e a Europa e alguns poucos países da Ásia. E o último acontecimento que chocou o mundo, mas que foi algo totalmente restrito, embora todos sentiram, mas não de uma forma tão contundente, pertinente, né, igual agora, foi o atentado do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Me lembro que estava no seminário, estava estudando para o seminário, quando um colega chegou, né, atônito, falando sobre a notícia. Mas o que nós vemos hoje é algo que é surreal, um vírus invisível, um vírus que ninguém vê, um vírus, o nosso inimigo ele é invisível, o nosso inimigo ele está colocando terror nas pessoas, mas eu creio que o fogo de Deus vai destruir esse vírus, mas também eu creio que o recado está dado, a não somente a igreja, mas a igreja e todo mundo, não somente o mundo, mas o mundo e aqueles que se acham poderosos. Não somente aqueles que se acham poderosos, mas aqueles que estão também dentro da igreja, mas estão cumprindo o seu papel, como a Bíblia diz. Então eu creio que o recado está sendo dado. Eu creio que as pessoas estão se voltando para Deus, né? Eu creio que nações, as conversões vão ser aos bilhares, não falo bilhão, aos bilhares, né? Bilhares, não aos milhares, aos bilhares. Creio que vamos ter conversão em massa depois dessa crise, né? Eu creio que muitas pessoas vão continuar como estão e até pior, vão se sujar já até pior. Mas eu creio que uma grande maioria está destinada à salvação e ao arrependimento e à confissão dos pecados, porque a mensagem já foi dada. Os pregadores já subiram em cima do telhado. Os pregadores já proferiram a palavra de Deus. Os pregadores já falaram da palavra de Deus. E eu creio que esse momento está chegando. Eu creio que esse momento está chegando na vida de todos os seres humanos que habitam na face da terra. E eu creio que o que nós precisamos hoje é da metanoia, né? Que é a mudança de atitude, mudança de posição. É você dar um 180 grau de mudança, ou seja, o que Deus está fazendo hoje é quebrantando o coração das pessoas, corrigindo seus erros, confessando seus erros, sentindo seus erros, falando seus erros, expondo seus erros, né? E eu creio que as pessoas estão fazendo isso para Deus. Eu creio que é uma metanoia. E eu creio que a volta de Jesus realmente está iminente, né? Eminente, está muito perto de acontecer. Então, quando tudo isso passar, daqui a alguns meses, né? Eu creio que a igreja vai estar completamente forte, completamente abalizada nas suas raízes. E eu creio que se dá nesses quatro aspectos. A medida do pecado já subiu às narinas de Deus. O juízo de Deus, né? Quando o homem peca, quando a pessoa faz algo de errado, vem a consequência. Então vem o juízo de Deus, né? Também para preparar, aí daí para o juízo vem a metanoia, né? Para você solucionar algo, você tem que se arrepender de algo que você está fazendo errado, né? Para fazer o que é certo. Tira o velho para que o novo possa entrar, né? Tira os fenos velhos para que os brotos novos venham
favorecer. E a preparação para a igreja, para subir com Cristo, né? É algo que os pregadores sempre pregaram, e eu creio que esses 20 anos, a partir do ano 2000, que já foi um ano redondo daquilo que de 2 milhares, né? 2 mil anos, né? São anos que são contados para Deus como se fosse um dia, mas foi um tempo suficiente para a humanidade perceber o amor de Deus. Mas, queridos, estamos aqui e eu creio que eu quero que Deus derrame o seu amor da sua vida. Eu quero orar por você para que você venha ter arrependimento, que você venha ter metanoia, que você venha se voltar para a palavra, que você venha ver o que Deus tem na sua vida é muito maior do que qualquer coisa. A santidade de Deus é algo que tem que estar abundante no seu coração. E eu oro para que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Um forte abraço, Deus abençoe. E depois vamos vir com mais novidades, outros vídeos esclarecedores. Deus abençoe cada um das pessoas que vão ouvir essa mensagem, que sejam impactados, renovados, transformados e derramam a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.